Olá, galera. Eu sou o Jeremias. A gente está aqui com o nosso EGCast, a primeira edição do nosso podcast que a gente vai estar lançando. A gente vai estar falando um pouco sobre o efeito que os filmes de herói têm sobre o cinema. Eu sou o Jeremias, a gente está com outras pessoas aqui também e a gente vai se apresentar aí um por um. Pode começar aí, João. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é João, eu sou membro aqui do EG Mídia e estou aqui para bater um papo com vocês sobre essa onda aí de filmes de super-herói, esse fenômeno cultural que nós vivemos hoje. Olá, meu nome é Rafael Fernandes, também sou membro do EG Mídia e, como o João disse, estamos aqui para debater esse tema polêmico. Eu sou o Neto e fui convidado para poder falar mal das coisas. Assim Perfeito. que eu gosto, falando mal. Pois é, né? Então, o que a gente tinha falado, né? É que eu tava numa conversa aí com o Neto um dia desse, a gente tava conversando, né? Que os filmes de super-herói, eles têm um efeito. Porque muita gente gosta de filmes de super-herói, né? Tranquilo. Mas tem um efeito sobre o cinema que a gente não tinha visto antes, principalmente, né? Desde 2008, quando lançou a MCU, que vem afetando de uma forma negativa o cinema, né? Assim, Neto, o que te levou a ter esses pensamentos e tudo mais? E o que você tá vendo aí nessa questão? De que filme de super-herói está estragando o cinema. Simples, estragando o cinema. Você tenta ir assistir um filme que não tem Vingadores, não tem Viúva Negra, não tem Superman no meio, e descobre que não está passando porque eles publicaram durante 2 semanas, mas fecharam a sala para poder colocar um Vingadores Ultimato. Você tenta assistir o Aladdin, não consegue. Você tenta assistir Detona Ralph, não consegue porque não veio. Porque só querem vender filme de herói. A bilheteria que faz 1 bilhão, e aí em compensação John Wick, que eu não sei quanto fez, mas deve ter feito uns 200 milhões, o pessoal olha, nossa, que valor baixo, o filme deve ter sido um fracasso, quando na verdade não foi. Acostumaram tanto o cinema de que uma bilheteria para ser boa tem que passar da casa do 1 bilhão de dólares, que qualquer um que faça menos do que isso já estão chamando de fracasso. Faz sentido esse argumento. Mas assim, a gente tem que observar, nós temos que observar também esse fenômeno desde a origem. Sim, de certa forma, desde a década de 70, 60 por aí, nós já temos filmes de super-heróis. Eram ruins? Eram péssimos. Mas nós já tínhamos esses filmes. Mas tudo veio com um certo fenômeno após, principalmente os filmes dos X-Men e depois com os filmes da Marvel, né? Mas, querendo ou não, apesar de ser algo positivo, tem seu lado negativo também. Nós temos esses filmes fazendo grande sucesso, arrecadando muito, mas será que a culpa é só do estúdio? Ou melhor, a culpa não, isso é por causa apenas dos estúdios que estão investindo mais nisso, ou por causa do próprio público nesse contexto social que a gente vive, que gosta dessas diversões rasas, baratas e simplificadas assim ao extremo? Opa, que cinema não tá tão barato não, meu colega. Teve um negócio aí da Cinemark por R$470. O Rafael tava falando que desde a da década de 70, 80 por aí, a gente já teve alguns filmes de super-herói, né? Mas é importante a gente lembrar que naquela época, filme de super-herói era um gênero era um gênero bem restrito. Tipo, naquela época, não era todo mundo que assistia o filme do Batman que lançavam, então o filme do Superman. Naquela época era mais para as pessoas que já liam as HQs, era para as pessoas que já faziam parte daquela cultura pop. E hoje mudou isso. Igual você falou, dos filmes dos X-Men, de 2008 pra cá, principalmente, né? Desde que lançou a MCU, que o gênero de super-herói não existe mais, né? Hoje o que existe, o gênero de super-herói, ele inclui todos os outros gêneros junto. Então é filme de ação, filme de drama, tem um monte de coisas tudo dentro, né? Ação, suspense, aventura, faz tudo parte do mesmo grupo do filme de super-herói. E hoje, com isso, não é só mais aquelas pessoas que liam as HQs, não é só os nerds que assistem, né? Hoje, todo mundo, toda criança na rua sabe quem é Homem de Ferro, sabe quem é Homem-Aranha. E quando eu era criança, a gente assistia os desenhos, tranquilo. Mas a gente não conhecia a grande maioria dos super-heróis. A gente conhecia o povo da Liga da Justiça e o povo dos Vingadores e só, né? A gente não conhecia nenhum dos outros personagens principais. A maioria, né? Tem muita gente que desde criança já lia as HQs e tinha mais um acesso a isso, né? E mais uma conexão. Mas como criança, eu lembro, eu e os meus amigos mesmo, quando era criança, a gente sabia dos principais.
Mas depois de 2008 mesmo que a gente foi se aprofundando nisso. E o Neto falou uma coisa interessante também, que os filmes de super-herói hoje, eles tomam muito esse tempo de cinema, esse tempo em cartaz. Aqui na minha cidade, onde eu tô morando, a gente tem tem vários cinemas aqui, mas do cinema principal, que eu geralmente vou, tem 4 salas de cinema. Na época que lançou Vingadores Ultimato, tinha também o Detetive Pikachu e o John Wick 3, que o Neto também mencionou, né, os dois. E naquela época, tinha 3 salas que estavam reservadas para Vingadores Ultimato e uma sala que revezava entre Detetive Pikachu e o John Wick 3. Eu assisti os 3 filmes, né? Os 3 filmes são bons. O problema é, igual o Neto falou, que o John Wick mesmo, ele fez 327 milhões, ele ficou menos de 45 dias em cartaz. Já o Detetive Pikachu, ele fez um pouco mais de 430 milhões de dólares. Isso é bilheteria mundial, né? Não é só nos Estados Unidos, mas é mundial. E ficou 45 dias também. Aí chegou o Vingadores Ultimato, que passou 5 meses e meio em cartaz, né? 140 dias, que arrecadou 2 bilhões e 797 milhões de dólares. E acho que essa questão é mais pela questão do dinheiro mesmo, porque se não fosse pelo dinheiro, não tinha razão deles ter fechado todas as salas do cinema, deixar só uma sala pequena. Aí você pega e... Poxa, John Wick fez 325 milhões, 326. E aí custou entre 55 e 75 milhões. Poxa, o filme pegou mais de 250 milhões de lucro. De lucro, isso. Aí você pega à frente um Vingadores que pegou 1,5 bilhão de lucro. O empresário, que é quem financia, que é o estúdio. Olha para isso, 250 milhões de lucro contra 1,5 bilhão. O que eu vou produzir? Vou produzir filme de herói, porque não tá valendo a pena produzir filme de outras coisas. Aí estraga o cinema. As pessoas, os produtores se sentem desmotivados, porque eles querem ganhar dinheiro. Todo mundo hoje em dia quer ganhar dinheiro. E aí para de produzir esses filmes que a gente gosta, que outras pessoas gostam, para produzir o que dá dinheiro. Que hoje em dia é filme de herói. Você coloca uma Mulher Maravilha, você coloca um Homem de Ferro, Vingadores, Pantera Negra, e dá dinheiro, dá muito dinheiro. É um sucesso quase garantido, na verdade. Não precisa nem ser um filme... Teve filmes da Marvel, muita gente vai discordar de mim nesse ponto, mas teve alguns filmes da Marvel que a Marvel lançou desde 2008 que não estavam ao patamar do resto dos filmes da Marvel, né? São filmes bons, mas que não são filmes que valiam mais que 500 milhões de dólares. Não tinha direito de arrecadar esse tanto de dinheiro. É só pela base dos fãs mesmo, que iam só porque é um filme de herói. Eles não estavam nem aí pra história. E ganhavam muito dinheiro só pelo nome do filme. Temos muito mais filmes ruins do que filmes bons. Analisando tudo, de cabo a rabo, uma história do começo ao fim de cada um dos filmes, a maioria dos filmes são ruins. Não são todos que são bons. Mas arrecadam porque é filme de herói. E já entrando nisso, eu queria só fazer uma certa correção numa coisa. Porque assim, você falou que com o tempo os filmes de super-heróis deixaram de ser classificados como filmes de super-heróis e se tornaram mais filmes de ação, suspense, abrangeram mais esses gêneros. Eu já acho que começaram como um filme, vamos dizer assim, um Homem-Aranha de 2002 por aí, era um filme de ação e aventura, mas com um super-herói. Aí com o tempo, depois de 2008, principalmente, que nós começamos a ter, de certa forma, os filmes que são, sim, de um gênero específico, que é de super-heróis. E isso está sendo bastante prejudicial, principalmente por causa das fórmulas. Nas histórias em quadrinhos, na década de 60, quando Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko e outros artistas trabalhavam, o meio de produção deles era extremamente rápido. Eles trabalhavam com 3 linhas assim, um resuminho da história. Nessa história, o Galactus vai invadir Nova York e o Quarteto Fantástico vai impedir. Pronto, o artista tinha que se virar. Ou seja, eles tinham uma forminha de como tinha que ser essa produção. E nos filmes está sendo basicamente a mesma coisa. Aí, com essas produções em forminha, super controladas pelas produtoras, nós colocamos em xeque também outras questões, que é a criatividade de um diretor. Vamos pegar um fenômeno recente, vamos pegar o filme do Coringa. Se fosse um filme da Marvel, será que o diretor teria tanta liberdade quanto o Todd Phillips teve para produzir esse filme do Coringa pela Warner? Com certeza não. Porque vamos pegar os roteiros. Vamos pegar um filme do Homem de Ferro. Vamos pegar um filme, esse aí sobre bloquear. Vamos falar do Liga da Justiça. O Schneider.
Podaram, o tanto que podaram, cara. Não é nem Trocaram podaram, de diretor. mas também nessa época ele também saiu porque a filha dele se suicidou e tudo, aí beleza. Mas o Liga da Justiça é um ótimo exemplo. Mas se nós pegarmos qualquer filme da Marvel, vamos pegar o Homem de Ferro, vamos pegar o Homem-Formiga, vamos comparar com, sei lá, qualquer outro filme de origem aí. Todos eles são da mesma forma. Não tem vilões bons. O herói começa sem acreditar em si mesmo. É a jornada do herói simples, pura e apenas se repetem. Mudam apenas o personagem do vilão, mas se repetem sempre. Aí quando eles tentam fazer algo mais autoral, o autoral se torna ruim da mesma forma ainda, mesmo com essa repetição. Eu até discordo um pouco, porque a gente vai usar como exemplo aqui o Vingadores Guerra Infinita, o filme Vingadores 3. Que a fórmula desse filme foi, eles começaram, eles viam que ia dar problema, aí eles perderam no final. A ideia do Vingadores Guerra Infinita é que eles perderam. Existe o argumento de que Guerra Infinita é o mesmo filme que Ultimato, é uma extensão do filme, então pode considerar como um filme só, então como se fosse a metade, então como se o filme não tivesse acabado aí. Então até aí, beleza, né? Tranquilo. Mas também você falou que eles têm... tava limitando muito os diretores, do Thor 1 pro Thor 2... foi a mesma coisa, foi aquela coisa mais estilo século, tipo, era medieval e tudo mais. Aí chegou o Thor 3, mudaram de diretor, colocaram o Waititi, e ele teve muita liberdade de direção dele mesmo pra colocar. Tanto é que o personagem mudou bastante. Não foi porque a Marvel pediu, foi porque mudaram o diretor, e o diretor teve uma vista um pouco diferente do que estavam levando o Thor naquela época. Foi da partir do Thor 3 que o Thor mudou. Thor 2 é ruim, fato. Thor 3 melhorou bastante, transformaram o filme numa comédia e ficou divertido. Para mim, eu acredito o seguinte, que Vingadores, todos esses filmes do universo da MCU, eles vendem uma proposta que foi comprada pela sociedade, dos consumidores, e que todo filme que destoa, até na própria linha de super-herói, que destoa daquela proposta, é considerado um filme ruim, na minha concepção. Por exemplo, os filmes da DC que foram feitos, todos foram ruins? Eu não concordo com essa afirmação. Eles têm uma linha de produção diferente do que foi Vingadores. Mas não, o público no geral, o que é que faz sucesso? São aquelas cenas marcantes de impacto e as velhas piadinhas que a gente já está acostumado. É aquilo Marta! Um padrão de super-herói. É isso que eu penso. E outra coisa, João, complementando o que você disse aí, se você for parar para olhar, os filmes da DC, as pessoas dizendo que os filmes foram ruins, teve alguns, vamos colocar o Lanterna Verde, né? Acho que tem gente que gosta do Lanterna Verde, mas a grande maioria odeia o filme. Eu não sei. Mas tem. Eu conheço gente que gosta do filme do Lanterna Verde. Mas, enfim, a gente vai colocar o filme da Liga da Justiça, vamos colocar Batman vs Superman. Mas mais polêmico. Capitã Marvel. O Lanterna Verde coloca o Batman vs Superman especificamente. Sim, mas aí, as pessoas... Essa questão do Batman vs Superman, do filme em si, que saiu... As pessoas que eram fanboy da história original, não vou dizer história original, que é difícil você encontrar a história original, que tem muitas histórias, né, que eles podem tirar aquilo. Mas eles tentaram basear em uma, né? As pessoas que liam as HQs, que viam os desenhos animados e tudo mais, aquelas pessoas, muitas delas não gostaram do filme. E da mesma coisa da Liga da Justiça. Mas a grande maioria das pessoas que não tinham essa conexão desde pequeno com esses personagens, para as crianças de hoje, eu não conheço uma pessoa menor de 15 anos que não gosta de Batman vs Superman, que não gosta de Liga da Justiça. Porque se você considerar só aquele filme, como se ele não tivesse toda aquela história atrás dele, como se fosse só um filme solo dele, é um filme bom. O que torna ruim é a percepção de que a gente vê toda a história e que eles não incluíram a história que a gente queria que eles tivessem incluído naquilo. Uhum. Eu já acho que não é um fenômeno assim tão ligado à memória afetiva em relação às próprias histórias em quadrinhos, mas é algo mais recente, como os próprios filmes em si. De 2008 para cá, nós temos sempre os mesmos filmes. Nós temos sempre 2 filmes da Marvel estreando no cinema, depois vieram para 3 e tudo mais. O público se tornou acostumado com algo que não saía fora da caixinha. O público fica esperando 5 anos para um filme novo.
Abril virou o filme do... Abril virou o mês do filme do ano. Né? Acho que desde Vingadores, o primeiro Vingadores de 2012, o mês de abril virou o mês de o filme, que as pessoas esperavam o filme sair. Abril é Vingadores, um filme maior da Marvel, e maio, mês de Star Wars, né? Então, pois é. Por exemplo. Aí, só que quando a gente pega um filme como Batman vs Superman, ele tem suas falhas? Tem. Principalmente em relação a alguns pontos do roteiro, mas são bons filmes, eu gostei dos filmes, pessoalmente. Pela questão autoral, pelo toque do diretor, por tudo que ele fez, ele é mais válido, na minha convicção, do que a maioria dos filmes da Marvel. Esse é o tipo de filme... Com exceção do Guerra Infinita. O Guerra Infinita, ele é um tiro fora da curva também da Marvel. É o tipo de filme que você... Por dar liberdade aos diretores para trabalharem sob sua visão. É o tipo de filme que você vai pro cinema, compra uma pipoca e deixa o cérebro em casa. Isso. Você não precisa pensar para assistir. O filme do Batman vs Superman, e o filme da Liga da Justiça não foi feita com os fãs do Batman e do Superman em mente. Ele foi feita justamente para atrair, e foi feita também, de certa forma, para tentar peitar a Marvel. Aí, eu acho que isso foi parte do problema que a DC teve, é que eles tentaram lançar tudo de uma vez, quando levou a Marvel uma década para fazer isso dar certo. E eles tentaram lançar, assim, em poucos anos, tudo isso. E a ideia deles era competir com a Marvel. A ideia deles não era trazer não era agradar os fãs das histórias antigas. A ideia deles era ganhar dinheiro e atrair o público no geral. Nenhum estúdio trabalha para agradar fãs, não, cara. É para agradar o grande público. O problema no geral. é quando... Eu já acho o contrário, que esses filmes não foram feitos para agradar os fãs em si. A questão de, após a polêmica do Batman vs Superman, o Liga da Justiça passou por aquilo tudo, por todos aqueles retalhos, mas foi justamente para se adequar àquilo que eles achavam que o público gosta, ou seja, transformar um filme num filme da Marvel em vários pontos. O filme continuou com vários toques, com várias questões que são normalmente abordadas pelo Zack Snyder nos seus filmes, mas tanto é que eles chamaram Joss Whedon, não sei pronunciar o nome dele, Josh Whedon, que foi o diretor dos 2 primeiros Vingadores. Aí, se a gente olhar os filmes dos Vingadores, por exemplo, também, o primeiro Vingadores foi ótimo, o 2 já não foi tão bom, porque o estúdio minou a criatividade do diretor. E é importante a gente lembrar que... a criatividade de um autor, principalmente, assim, o estúdio pode ficar na mão do diretor em vários pontos. A visão dele pode estar certa ou errada, pode dar lucro ou não. Mas é sempre bom seguir a visão dele na sua produção. Na hora que a produtora se mete, dá uma coisa errada. O filme do Lanterna Verde é um exemplo. O filme do Wolverine Origins é um exemplo disso, que a produtora meteu a mão e ficou errado. Os 2 filmes do espetacular Homem-Aranha, e assim por diante. Na hora que a produtora mete a mão demais, o filme sai errado. Espetacular do Andrew Garfield? Do Andrew. Eu gostava. Eu também gosto, filmes. Não acho ruim, não. A Emma Stone tá, ó. Eu gosto. Eu também gosto muito do Andrew como Homem-Aranha. Sou muito mais a Gwen Stacy do que a Mary Jane. Eu concordo. Também. Eu sou mais a Raquel. Puxação de saco. Tinha que fazer homenagem para ela justo no podcast, né? Tem que fazer, meu amigo, tem que fazer. Não, pois é, mas aí acho que eu tinha um raciocínio aqui que eu já perdi, mas o Rafael mencionou aí Vingadores 1 e Vingadores 2. É importante a gente lembrar que Vingadores 2, a Era de Ultron, foi um filme, tipo, que a gente ganhou tanta coisa com o primeiro filme dos Vingadores, fez aquela hype toda. Nossa, tá dando certo. Foi um filme lamentável. A Era de Ultron foi lamentável. Foi, cara, foi lamentável. Um vilão icônico, quase destruiu o universo várias vezes, transformaram numa torradeira. A Era de Ultron, pra mim, foi uma coisa interessante, porque o filme em si não chegou ao patamar eu creio que realmente não foi... Tá entre os piores filmes da Marvel. Não é pra dizer que é um filme ruim, mas que não... Ele tá lá no fundo, tipo, ele está alinhado com os piores filmes que a Marvel tem feito. Foi Era de Ultron. E tem gente que vai discordar. Mas a razão que eu falo isso é porque quando você tá listando os filmes da Marvel, ninguém lembra de Era de Ultron. Que a Era de Ultron começou tudo dali pra frente. A Era de Ultron é a base pra tudo que aconteceu dali pra frente. Aconteceu por causa do filme da Era de Ultron. Mas ninguém lembra desse filme. Todo mundo lembra da Guerra Civil, né? Mas ninguém lembra de Era de Ultron. Mas se Era de Ultron não tivesse acontecido, a gente não teria base pro resto dos filmes da Marvel, daí em diante.
Agora, o Era de Ultron, o hype não foi tão grande quanto o primeiro, sabe por quê? Outro problema que nós estamos tendo, ou estávamos, não sei se melhorou tanto assim, é a divulgação nos trailers. O filme do Era do Ultron, as principais cenas saíram nos trailers, cara. Pra que a gente vai assistir o filme? Eu lembro que em 2015 saiu um especialzinho, um trailer especial de quase 8 minutos, que era a cena da Hulkbuster versus o Hulk na África do Sul, cara. Pra que você vai assistir o filme? É tanto trailer que se você for juntar tudo, o filme tá todinho nos trailers. Você não precisa ir no cinema, tá tudo no trailer. O Batman vs Superman também saiu perdendo com isso. Eles revelaram um apocalipse no último trailer, antes de lançar o filme, faltando umas 3 semanas. Em vez da pessoa ir pro cinema e ter aquela surpresa de, nossa, olha só quem apareceu. Eu não esperava isso. Mas o povo vai. O povo não deixa de ir por causa disso, não. O povo vai. É que nem o Ultimato. Nossa, o filme é enorme. Lançaram um gráfico dizendo, olha, nesse minuto do filme você pode ir no banheiro de boa, não vai acontecer nada. Tipo, em 3 pontos do filme você podia ir no banheiro que você tava de boa, tranquilo. Nossa, cara. Eu vou abrir o parênteses aqui, vou ser sincero numa coisa. Eu nunca tive uma experiência tão ruim no cinema na minha vida como foi assistir o Vingadores Ultimato. O cinema daqui da cidade tava um zoológico, cara. Literalmente. Não era só aí, foi principalmente na semana do lançamento, foi no mundo inteiro isso. Porque eu lembro que... Mas tem isso aí, né, também. É o estilo, eu não vou dizer nem Marvel, é o estilo Disney de fazer cinema. Tem sempre os momentos chaves para fazer a galera gritar na hora do filme. Mas não é assim, cinema é uma biblioteca. Você vai para ficar quieto e assistir o filme aproveitar. Olha, eu não estou dizendo como deveria ser, eu estou dizendo gritar, como é. Cinema, a gente vai para assistir o filme, a gente não vai para ficar gritando e pulando em cadeira. Olha, eu tava falando pro João essa semana passada. Dia 5, sexta-feira passada, quinta-feira passada, o que está acontecendo no Brasil inteiro? A Warner está promovendo em na maioria dos cinemas do Brasil a reapresentação do filme Matrix em comemoração aos 20 anos. Eu mandei mensagem pro João, vamos assistir o Matrix no cinema? É porque eu tô querendo assistir mais um Matrix do que assistir esse Star Wars novo. Eu não vou mentir. Porque eu sei que vai ser uma merda, mas não vale a pena mais. A gente tem que ir no cinema para assistir algo que o conteúdo bom realmente, que vale a pena ir no cinema, não só para ficar urrando, feito um monte de animal. Porque no dia complicado. Eu gostaria de clarificar que essa opinião do Rafael, de que ele não gosta de Star Wars, essa ideia é do Rafael e não do EG Media. O EG Media não possui opinião a respeito disso, é dos indivíduos envolvidos. Até lançar o filme, tá? Porque lançar o filme a gente vai gravar podcast, Veja bem, eu acho assim, não é tentando dar uma de advogado do diabo não, mas já dando. Isso já é. A exibição de um filme também é um momento de interação com a arte. Eu vejo dessa forma. Você dizer como as pessoas vão se comportar no cinema ou como elas não vão se comportar é uma coisa meio não progressista. Eu acho que é uma opinião meio forçada. Você quer colocar a sua forma de ver, como você como eu posso dizer, como você vai lidar com o cinema, com aquela experiência da forma que você lida. Você quer colocar nas pessoas esse padrão. A pessoa pode se emocionar, ela pode rir, ela pode chorar, ela pode fazer um uhul. Eu não estou dizendo que eu gosto disso. Eu, particularmente, eu detesto. Mas daí eu dizer que é errado, que aquilo é um comportamento de um animal ou algo do gênero, eu acho que já é exagero. Você está numa biblioteca. Você está numa biblioteca. Aí chega alguém e começa a ler alto, começa a vibrar com as partes dos filmes. Você vai reclamar lá com ela, faz um silêncio. Não, esse aqui é meu estilo. Você não pode obrigar o seu estilo de silêncio em cima do meu. Vamos ver uma coisa. O filme da Marvel, ele é feito para vibrar ou ele é feito para você ficar calado? Ele é feito para você assistir. Ele é feito para vibrar. Não vem com essa de só ganhar dinheiro, não. Ela ganha dinheiro fazendo o povo vibrar e se emocionar e interagir. Isso a gente vê evidente no filme da Guerra Civil, quando apareceu o Homem-Aranha. Todo mundo sabia que apareceu o Homem-Aranha, mas quando apareceu, o cinema endoidou por completo. Quem é você para testar o que é valor cultural, meu amigo? Quem é você para dizer que não é valor cultural? Eu não tô dizendo que não é valor cultural. Não é sobre um estilo, é sobre educação. O João só tá falando que tem gente que gosta de assistir o filme só vendo o filme. Tem gente que gosta de assistir o filme comentando, gosta de falar o que tá acontecendo, gosta de tentar participar daquilo. Compra um Blu-ray e assiste em casa. Sim, pois é errado, viu? Porque eu não faço isso.
Olha, ó, você tá vendo aí, ó? Aí o que é o valor? Em casa. Não incomode quem tá no cinema. Não incomode. O filme ele já é feito na proposta da pessoa interagir, urrar realmente. A sessão do Coringa, tinha gente nas fileiras de cima jogando água nas fileiras de baixo. Não, eu não tô falando isso, né? Eu tô falando de interagir, de gritar, que massa, que bacana, que filme legal. Eu não tô falando atrapalhar o colega, mas a proposta dos filmes da Marvel é muito claro que é feita para você interagir, vibrar calado. Olha. Inclusive, eu lembro quando saiu. Quando saiu. O que me deixa meio grilado é você tentar impor um padrão e um tipo de comportamento para pessoas que não pensam igual a você. Eu acho que a proposta do filme não é essa. Voltando à biblioteca lá. Não, nem vem comparar. Um ambiente de biblioteca, eu acho. Pode até comparar. Biblioteca é biblioteca, cinema é cinema. Não, vamos voltar pro cinema. Cinema tem limite. A minha história no filme do Vingadores Ultimato mesmo me assombrou. Eu disse pra mim mesmo, não vou mais assistir um filme de super-herói no cinema, não. Como é que foi essa experiência? Conte de novo pra gente. Eu vou contar a história. Estava eu no cinema assistindo com minha mãe o filme, num sábado à tarde, a sala de cinema cheia. Aí tinha um pai, uma mãe e 3 criancinhas sentadas atrás de mim, um casal do meu lado e mais um bocado de gente na frente. Beleza. As crianças atrás estavam comendo pipoca parecendo o bicho. Basicamente isso. O pessoal do lado, toda hora que começa a sair uma cena extremamente engraçada, existe rir. Nós sorrimos quando a gente vê uma coisa engraçada. Agora, se esguelar é outra. O pessoal tava se esguelando. E tinha um outro cara sentado do outro lado. Tinha um corredor, nos outros bancos, depois do corredor, do outro lado. O cara dando spoiler do filme o tempo todo. Olá, tá vendo o tal gordão? Aí tu tira daí, cara. Olha, você está errado porque você está impondo o seu comportamento. Não. Tudo tem limite, né, meu querido? Isso foi o limite pra mim, cara. Não, tudo bem. Mas eu não tô indo nesse extremo aí, não. Eu não tô falando desse extremo. Agora, em outra comparação, minha melhor experiência num filme, no cinema, até hoje, foi o quê? Eu fui assistir o filme do Homem de Aço no cinema. Na estreia, não tinha tanta gente assim, mas eu não sabia nada do filme. Eu fui no cinema pra assistir um filme pra matar tempo. Cheguei lá, assistindo o filme. Eu não gostava nem do Super-Homem na época, nunca tinha lido nem nada, só vendo um desenho uma vez ou outra. E hoje é fanboy do Homem de Aço. E quando chegou aquela cena deles quebrando tudo na cidade lá, em Metrópolis... O filme é muito bom mesmo. Eles brigando, destruindo tudo, uma coisa no estilo Dragon Ball Z, aquela destruição gigante. Cara, eu nunca tinha visto, mas tido uma experiência tão boa. Mas eu fico perguntando, por que essa experiência foi tão boa? Por causa das explosões estilo Power Ranger. Você olha assim, olha lá, aquela cena custou 1 milhão. Olha lá, aquela custou mais 2. Não é nem por isso. Pela própria história em si do filme, ele é muito diferente de outros. Eu acho muito estranho a gente assistir um filme em que nas cenas de ação nós temos um alívio cômico a cada 2 socos tem um alívio cômico. O filme do Thor. Thor 3, o Ragnarok. O Ragnarok é uma droga. É o estilo de filme da Marvel hoje em dia. Mas é ruim, cara. É os novos filmes também do Star Wars hoje em dia. Tá caminhando para isso, né? No último filme mesmo do último filme. O episódio 9. O episódio 9. A gente viu isso muito mesmo. Alívio cômico onde não caberia um Luke Skywalker que pega um sabre de luz e simplesmente joga pro lado o sabre que foi dele, que foi do pai dele, né? Um estilo Disney de fazer cinema que eu acho que não casou muito bem com o filme. O meu orientador de mestrado, Plábio, ele é doutor e ele faz estudo em recepção, né? E ele detesta esse filme. Ele ama Star Wars, mas detesta esse filme do fundo da alma dele. Por conta de coisas que basicamente não caberiam em Star Wars que tem naquele filme, né? Já começa dessa forma. Um Luke que recebe um sabre, depois de toda aquela história que a gente viu nos outros filmes, e ele simplesmente joga o sabre. Enfim, é um alívio cômico que na minha concepção não caberia de forma nenhuma. Mas enfim, né? Já que a gente tá falando de Star Wars, e voltando naquele ponto que o Neto fez um pouco atrás, eu lembro quando saiu o episódio 7, o Despertar da Força, que tava todo mundo meio que em cima do muro, né? Porque era o primeiro filme de Star Wars em muito tempo, agora os filmes são da Disney e tudo mais, era outra produtora.
Aí eu lembro quando apareceu o Luke, no final do filme, no finalzinho do filme apareceu o Luke. Eu lembro que todo mundo na sala de cinema bateu palmas. Eu lembro que todo mundo ficou, uau, que louco, é o Luke. Luke apareceu aí. E ninguém reclamou naquela época, né? E tipo, eles não tinham divulgado que o Luke ia aparecer no final do filme também. E naquela época foi bagunça, né? No final do filme, quando aquilo aconteceu. Mas e tem filmes que são feitos para isso, para você. Tem ponto em alguns locais do filme, o que o João mesmo comentou, tem alguns pontos em alguns filmes, principalmente da Disney, que são feitos para você levantar da cadeira e você gritar, porque eles são feitos para chamar a sua atenção, que você não esperava aquilo. E essa reação controlada eu não acho ruim. Agora, eu entendo que o Neto tá falando, que tem quando o povo tá lá só conversando o filme inteiro, falando um bocado de coisa, fica fazendo bagunça durante o filme. Aí é diferente. Não, Jerry, mas isso aí que você tá falando, isso é o certo do roteiro. Todo filme tem seus momentos. Se a gente pegar até mesmo um filme de terror, de suspense, ele tem seu momento de alívio. Por quê? O filme vai te preparando para quando chegar na parte principal... Você assistiu Um Lugar Silencioso? Eu já. Rapaz, o filme é top. Nem no final do filme não tem. Porque assim... Bird Box. Mas muitos filmes, não todos, claro, eles vão se preparando. Um exemplo, O Homem de Aço. Começo do filme, primeira meia hora é contando uma origenzinha, um ritmo tranquilo. Aí beleza, chega no meio do filme, o ritmo começa a aumentar, a ação começa a ficar instaurada, você começa a ter cenas um pouco mais densas. Aqui ou ali, em poucos momentos, nós temos um alívio. Aí, para quando chegar no final, ser de cabo a rabo o momento mais tenso do filme. Aí vamos pegar um Thor Ragnarok agora, em questão de estrutura. Thor Ragnarok. Tá aqui o Thor, na cena de ação no começo do filme maneiro, o começo do filme é até bom, comecinho. Aí beleza, tem um começo, piada. 2 socos, piada. Um diálogo aqui um pouco importante, piada. Ele é meu amigo do trabalho. Então, não dá, não, cara. Aí não desce, entendeu? Quando começa a forçar demais, a tua experiência fica ruim. Quer comédia? Vá assistir o Aquaman. O Aquaman é engraçado pra caramba. O Aquaman é um exemplo de um filme bom que incorpora comédia. É um filme bom que incorpora comédia. E olha quem é o diretor do Aquaman. É um cara de Jogos Mortais. Jogos Mortais, Invocação do Mal. Você não sabia, João? James Wan. Não. O cara dos Jogos Mortais foi o diretor do Aquaman. Caraca. Aquele primeirão lá. Até mesmo em filmes antigos nós temos essa estrutura. Deixa eu ver se eu lembro de um exemplo bom aqui. Alguns filmes do Paul Verhoeven antigos, um Robocop e um Vingador do Futuro, ele tem esses exemplos assim. Tem cenas que é para ser tenso, tem cenas de alívio, tem cenas que são apenas ação despretensiosa. Eu gosto. Mas, se a gente olhar do filme do começo ao fim, ele está contando uma história, e uma história cheia de camadas, que você parar para pensar um pouco, você consegue absorver muita coisa disso. A maioria dos filmes que nós temos hoje, os blockbusters, grande exemplo, eles não são cheios de camadas. Daqui 3 anos ninguém mais lembra. 3 anos? Eu assisti. Que filme foi? O Vingadores Ultimato, eu não estava lembrando do filme um mês depois. O Homem de Ferro 3. Que a gente lembra porque era muito ruim. Não, O Homem de Ferro 3 é o filme mais enganoso que já foi feito na minha vida. Todo mundo assistindo o trailer pensou, nossa, ele vai se dar mal, nossa, vai ser um Cavaleiro das Trevas super aí. Vai ser um Cavaleiro das Trevas do Homem de Ferro, ele vai perder tudo, vai perder a casa, vai perder o Mandarim vai aparecer agora, o Mandarim verdadeiro, nos 10 Anéis. Por quê? Porque fizeram cagada naquele filme. Aí quando o pessoal te vende um filme mais tenso, mais denso, aí você vai assistir o filme, é uma palhaçada. É piada do começo ao fim, o cara tá perdendo tudo e nem ele se leva a sério. Aí depois eles foram mudando a personalidade dele um pouco. Mas é horrível. Não é discreto não, mas infelizmente por causa de como tá sendo o cinema hoje em dia, os filmes produzidos, eu gosto mais de assistir um filme antigo do que assistir um filme recente, cara. Um evento desse igual do Matrix, que eu tô doido pra acompanhar no cinema, com fé em Deus, essa semana eu vou assistir esse filme, prestigiar 20 anos de um filme tão bom, um filme de 99 passando no cinema de novo, isso sim vale a pena a gente assistir. Eu dou dinheiro pra fazer isso. Agora pra assistir um filme dos Vingadores, nunca mais, cara. O Guerra Infinita foi ótimo, agora o Ultimato, no que ele se tornou, não valeu a pena, infelizmente. E muitas vezes por causa do próprio público e dos produtores do filme e dos roteiristas também. Enfim. Eu acho que fala isso, mas acaba indo.
ver o filme, entendeu? Eu não. Eu não A gente- mais, cara. Fui ver o Coringa. Eu também não. Eu ainda não vi o filme do Coringa, mas eu vi muita gente falou coisa muito, muito boa do filme. O que aconteceu é que muita gente estava esperando um filme do Batman, na realidade queria um filme do Batman, e quando viram que não era um filme do Batman, que era um filme solo do Coringa, e que não era sobre ele ser um vilão, né, como a gente conhecia, era mais a história de origem do Coringa, mas também no contexto social, no efeito social que aquilo tem sobre ele, né, de como ele se tornou aquilo e por que ele se tornou aquilo. Não foi uma história não foi uma história do Coringa sendo o vilão. Foi a história do Coringa se tornando vilão e por que ele se tornou vilão, as condições sociais que causaram aquilo e tudo mais. Pois é, agora deixa eu ver. As pessoas não estavam esperando isso. Parabéns, deixa eu ver bem aqui um negócio agora, por que tu encaixou o Coringa nesse contexto. Não é que, João, que eu não entendi. Qual A gente tava falando de filme raso de super-herói e eu falei que eu não ia mais no cinema pra assistir um filme de super-herói. Aí tu falou do Coringa. Não, Eu disse não que eu falei, não fui não. ver o Coringa. Não falei. Eu falei, você fala isso, mas acaba indo. Não foi no Coringa, no contexto de Coringa. Foi outro filme de super-herói qualquer. Jeremy, tira a tema depois. Não, pode tirar, eu tenho certeza do que eu falei. Mas o filme do Coringa é outra pegada, é um filme O mais filme- artístico. o filme Apesar do de Coringa- de emular muito o estilo do Martin Scorsese nos filmes de máfia e tudo mais. Eu não Mas é um coloco filme o diferente. filme do Coringa como um filme de super-herói, não. Não, mas ele não é não. Não Ele coloco. é um filme numa pegada mais artística. Ele é contando uma história mais dramática, um pouco um estudo de personagem em cima de um personagem de quadrinho. O filme do Coringa é mais um filme filosófico com skin de ser um filme de personagem de HQ. É. Mas tem que ver que eles só levaram personagens, não basearam em HQ nenhum. É, exatamente. Isso que eu tô falando. Isso é É um filme com. A proposta do filme é apresentar os pontos filosóficos de por que essas coisas causam. Por que essas coisas levam uma pessoa a ter o comportamento que aquele personagem tem. Uhum. É um filme que gastou 60, 70 milhões e arrecadou 1 bilhão. Sim. E inclusive foi o filme com a maior bilheteria em relação ao seu custo. Sim. Ele e o Logan, eu acho o Logan também arrecadado. Olha, um exemplo perfeito de filme, o Logan. Eu não gosto de X-Men. Não, mas o Logan você tem que assistir, cara. Não assistiu? Eu não gosto de X-Men. Não gostou? Eu Nenhum não filme? gosto de X-Men, eu não gosto de X-Men. Assista o Logan. Só Desde o o Logan. desenho animado lá da década de 90. Mas assista o Logan. O Logan é totalmente diferente da maioria desses filmes que nós temos no mercado atualmente. Não, obrigado. Essa eu vou deixar passar. Tá bom. E aí, o que mais quer que a gente fale, velho? Não, pois é, eu acho que por hoje, para esse assunto, já deu pra gente conversar bastante, ver as opiniões diferentes aí. E o João pistolou, você viu, né? Pera aí, O quê? faltou uma coisa. Você viu que o João pistolou, né? Não, eu não pistolei. Eu Pistolou acho sim, rapaz. Pistolou sim, João. Quase subi na mesa e deu um tapa na sua cara. Tu tá louco. É assim que é bom um debate. Eu acho que foi a melhor parte. Agora A parte do bate é legal. vamos dar as nossas opiniões aqui. Pra você, Jeremy, você acha... Quais são pra você, é algo positivo ou negativo os filmes de super-herói? Em relação à produção cultural no cinema. Os filmes de super-herói, eu acho que eles tornaram o cinema uma parte maior da cultura geral das pessoas, em geral, né? Hoje tem muito mais gente que vai ao cinema do que tinha 10 anos atrás. E eu acho que grande parte disso é por causa dos filmes de super-herói. Agora, igual o Neto tem falado desde o começo, né, desse podcast, que os filmes de super-heróis têm causado certos problemas. Porque tem muitos filmes bons, filmes ótimos, que perderam tempo de cinema. Não vou dizer perderam, que eles deixaram de ter tempo de cinema em prol dos filmes da Marvel, em prol dos filmes da DC, em prol de outros filmes de super-herói. Igual a gente falou lá no começo, o Vingadores Ultimato teve 5 meses em cartaz, enquanto outros filmes que lançaram na mesma época, que eram filmes bons, filmes muito bons mesmo, tinham menos de um mês de cartaz. Então eu acho que os filmes de super-herói hoje eles estão sendo de forma super valorizada e com isso estão, por causa da questão financeira, que eles geram um lucro maior, os outros filmes acabam sendo afogados, acabam sofrendo por causa da sombra desses filmes de super-heróis. Eles têm menos visibilidade. E com isso, por causa disso, eles ganham menos dinheiro. Eles não têm tanta visibilidade, não têm tanto acesso. Mas, em contrapartida, os filmes de super-herói, com toda essa atração, que é muito atrativo, o filme de super-herói. A premissa deles é muito atrativa para grande parte da população. E com isso, tem muito mais gente hoje que vai no cinema uma vez no mês do que tinha 10 anos atrás.
E para você, Neto, depois dessa conclusão extremamente resumida e simples do Jeremy, qual a sua conclusão final? Que Se é teríamos bom ou não esses filmes de essa super-heróis? polarização de filmes de super-heróis no cinema, de que tá impossível você ir no cinema sem ter pelo menos um ou dois filmes em cartaz. Eu acho que isso é extremamente prejudicial, porque uma hora vai dar um boom de filme de super-herói. Vai ser tanto filme que vai ser que nem aquele boom lá Dos filmes de Velho Oeste? Os filmes de Velho Oeste tiveram um boom também na década a de bolha 30. imobiliária, das empresas de internet. Vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Eu acho que não vai demorar muito mais não, mas para você. Agora, Ju. Não, eu acredito que Filmes de heróis tragam o cinema. Antes que o João comente, eu gostaria de acrescentar uma coisa aí. Eu acho que eu falei um pouco disso lá bem no começo, quando a gente tinha acabado de começar, que aqui na minha cidade mesmo, no cinema, tem 4 salas de cinema no cinema que eu vou, né? E qual era a necessidade de só ter 2 filmes passando para 4 salas de cinema? Não tinha necessidade de fazer isso. Eles podiam reservar até 2 salas de cinema tranquilo para o filme Vingadores Ultimato e as 2 outras salas. Mas por que só tinham 2 filmes em cartaz para 4 salas de cinema? 3 salas estavam reservadas 24 horas por dia para Vingadores Ultimato, entendeu? E acho que é esse o ponto que o Neto está querendo fazer. O ponto principal é isso, que os filmes de super-herói, eles estão tomando todo o espaço, não é nem um pouco, é todo o espaço do cinema. Perfeito. E você, João? eu também acho que existem mais pontos negativos que positivos, de um modo geral. Eu concordo que hoje esses filmes de super-herói, eles realmente são polarizados nos cinemas. Existem uma grande gama de filmes de super-heróis e boa parte desses filmes de super-heróis eles vendem um único tipo de produto, um único tipo de fazer cinema. E existem investimentos altos. E eu não culpabilizaria bem o público, né? O público ele consome e aquilo que ele gosta de consumir são filmes dessa natureza. No entanto, existem alguns aspectos positivos também, que são poucos. Eu acho que existem mais aspectos negativos do que positivos. Mas, de um modo geral, eu acho que os aspectos positivos foi essa visibilidade da cultura nerd e da cultura geek, que hoje se vê de uma forma muito mais presente, mais forte do que se via antigamente, né? E a possibilidade de um ambiente mais, entre aspas, não democrático do ponto de vista de você poder ter vários outros tipos de filmes para se ver, isso não se vê, mas democrático no sentido da gente ter essas opções de filmes nas quais, por exemplo, um pai ele pode ir com os filhos assistir, né? Como foi evidenciado agora na conversa, eu não sei se foi pelo Neto, foi por ti, Jeremias. Hoje em dia as pessoas elas vão mais no cinema, né? As famílias elas vão mais no cinema, não é mais uma coisa tão restrita. Eu acho que, de um modo geral, os filmes de super-herói eles potencializaram essas idas ao cinema. Eu estou evidenciando os aspectos positivos, mas na minha concepção existem mais aspectos negativos do que positivos. Perfeito. Bem, a minha convicção ainda é de que assim como o Neto e como o João, os pontos negativos são ainda maiores do que os positivos. Muitas pessoas falam que os filmes de super-herói têm trazido maior evidência às histórias em quadrinhos, chamando mais atenção a elas do que antes. Só que isso é extremamente o contrário. Nunca antes o mercado editorial, principalmente brasileiro, em relação às histórias em quadrinhos, passou por uma crise tão grande assim que, criativamente, os filmes têm mudado as histórias em quadrinhos. Não os filmes têm se baseado nas histórias em quadrinhos, mas é o contrário. E esses filmes são prejudiciais principalmente por minar a criatividade, restringir a criatividade dos seus produtores, dos seus autores, dos seus diretores, porque um filme é a cara do seu diretor. Se a gente pegar qualquer filme de um Martin Scorsese, pegarmos qualquer filme de um Zack Snyder, de um Christopher Nolan, todos os filmes dele têm a mesma cara, são feitos de acordo com a visão deles, isso não vai mudar. Agora, se pegar o primeiro filme do Homem de Ferro, pegar qualquer outro filme aí, da Marvel principalmente, são quase todos iguais. Então, não acrescenta. Se você assiste um, você basicamente assiste quase todos. E isso é extremamente prejudicial na formação, em chamar a atenção para o público. Principalmente também porque
Os geeks hoje em dia são qualquer coisa. As pessoas que gostam de super-heróis, são qualquer coisa. Às vezes a gente pega um cara vestido com uma camiseta do Wolverine, do Capitão América, mas nunca nem leu uma história. Eles só vêm e viram um pedacinho de um filme do cara. Nossa, vou usar isso aqui porque tá na moda, tá bacana aí. Quem assistiu Guerra Civil não sabe como é que foi os caras do quadrinho, não tem ideia da profundidade que é. Isso eu sou obrigado a concordar. Eu odiei o filme por causa dos quadrinhos também. É uma profundidade tão grande quando a gente vai ver o filme. É só uma... É cine pipoca. Você vai pro cinema e deixa o cérebro em casa. Mas eu acho que pior que essa proposta mesmo do filme. Mas essa proposta é horrível, cara. Não, concordo. Mas convenhamos, a proposta foi feita nesse sentido para arrecadar bilheteria e ela foi feita de forma e gerou o sucesso que queria, né? Concordo, a proposta é terrível, sim. Acho que o equivalente ao Guerra Civil dos quadrinhos, de certa forma, é o Guerra Infinita, que pelo menos mataram um personagem de verdade. Eu vejo o seguinte, quando esses tipos de filmes são produzidos, de super-heróis, eles não estão preocupados, como você mesmo disse. Eu não quero agradar o público. Se agradar o público que já é leitor, beleza. Mas o que eu quero agradar é uma massa. Eu quero sucesso de bilheteria. Eu quero que uma pessoa que não leu as HQs vá no cinema e ache bom. Diga que o filme foi maravilhoso. A ideia é basicamente essa, né? Quando o filme tem a intenção de fazer o cara pensar, o filme não faz sucesso. Vai ver Interestelar. Ficou no cinema aqui 2 semanas. Pô, cara, eu não consegui nem assistir ele na época. Vem ver um Inception. Vai ver um V de Vingança que custou 60 milhões e só arrecadou 130. Entendeu? Quando o negócio é fazer pensar, não vou no cinema, não preciso. O negócio é você deixar o cérebro em casa e ir pro cinema. Ou pra dar risada, ou pra ver os heróis se pegando e você ficar gritando, gaitando lá atrás, rindo, incomodando, porque naturalmente você não pode colocar a sua cultura em cima dele. Então... Eu também tô magoado com esse incômodo. Eu também fico magoado. Ele tá muito calado. Não, mas... Não, eu tô aqui. Eu só... Acho que todo mundo falou um pouco aqui. Eu acho que a gente já vai poder finalizar aqui. Eu gostaria... Só que a gente vai... Acho que a gente pode marcar outro dia... pra gente conversar sobre os filmes que são polêmicos também, né? Sobre dos filmes de cinema que são polêmicos, que tem alguma coisa aí que tem grupos que são polarizados, né? Gostaria de fazer um podcast a respeito disso no futuro. Pois eu gostaria de agradecer aí o Neto pela participação aí, o João e o Rafael que a gente está aqui. Mas a gente queria agradecer também vocês que estão participando disso e ouvindo o podcast. Se vocês tiverem alguma proposta pra gente, pode deixar aí nos comentários, ou então se vocês discordaram de alguma coisa que a gente falou, pode enviar pra gente, sem problema algum, tanto pelo YouTube, ou então pelo nosso site, que o link vai estar na descrição aí. Deixe um like, uma curtida, e se inscreva no nosso canal. Qualquer coisa aí pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado e até a próxima.